Queria agradecer a presença e a participação de todo mundo que está entrando aqui na live. Vai dando boa noite, vai dando um oi para a gente. Hoje eu estou trazendo aqui um convidado muito especial, que é o Marcelo Braga. Vai falar, vai ter a oportunidade de se apresentar. A gente já há algum tempo vinha fazendo várias lives no YouTube. Demos uma pausa aí nesse primeiro semestre e a expectativa é a gente retomar as lives agora para o segundo semestre de 2023, aqui no canal da minhaportaria.com, trazendo conteúdo, trazendo informação, trazendo notícias, ou seja, tudo aquilo que envolve esse nosso mercado de segurança eletrônica, tudo isso que envolve esse nosso mercado de portaria remota. Bom, você já me conhece, meu nome é Walter Hugo, sou o CEO da minhaportaria.com e hoje o tema da nossa live é por que do aumento de acidentes com elevador. E aí eu estou trazendo aqui um convidado especial, que eu tenho um grande carinho, que é o Marcelo Braga, que ele vai ter a oportunidade de se apresentar. Marcelo, a palavra é tua, se apresenta, traz aí para a nossa audiência aqui quem é o Marcelo Braga e como é que você ajuda esse mercado aí de segurança e condominial da forma como você atua aí no dia a dia. Bom, primeiro eu queria agradecer a todos aí que estão, eu costumo dizer, Walter, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque essa live vai ser retransmitida depois no YouTube, em outros canais aí da minha portaria. E eu estou bem feliz de estar aqui. Meu nome é Marcelo Braga, sou engenheiro mecânico, engenheiro de segurança, tenho mais de 30 especializações na área de elevadores, inclusive com especializações fora do país. E eu fico muito satisfeito de poder contribuir aqui para tirar essas dúvidas, né, que o pessoal vem trazendo aí para o Walter. E por conta dessas dúvidas que o Walter trouxe e por conta das dúvidas que as pessoas também têm, é por isso que eu estou aqui. Hoje, eu sou diretor técnico da Focus Lift, um dos braços de todo o conjunto da minha portaria. Estou hoje como presidente da ABEL, que é a Associação Brasileira das Empresas de Elevador, e também estou hoje como presidente do CCESP, que é o Sindicato das Empresas de Elevador no estado de São Paulo. Então, eu acredito que eu tenha um pouco aí a contribuir para essas dúvidas que surgem, né, as dúvidas que as pessoas têm, e estou aqui à disposição, Walter. Legal, obrigado, Marcelo. Na verdade, assim, o Marcelo, né, ele já há algum tempo aí tem desenvolvido esse trabalho junto com a gente, desde na Focus Lift, desde 2022, ó, Marcelo, começo de 2022, é isso? 21. Desde o começo de 21, legal. Bom, o projeto, quem me conhece, né, quem conhece o canal da minhaportaria.com no YouTube, sabe o quanto entusiasta eu sou com relação ao desenvolvimento e aplicação de tecnologias, principalmente para a área condominial. E não é novidade para esses que me conhecem as unidades de negócio que a gente cria, que trazem sinergia para o mercado de portaria remota, que é o nosso foco. E a Focus Lift, né, a operação de elevadores, é uma operação já que há muito tempo, inclusive desde 2017, já existe a organização, a empresa Focus Lift, só que a gente nunca saiu efetivamente para o mercado, porque, diferentemente de portaria remota, se acontecer algum acidente em elevador, isso pode custar a vida de alguma pessoa, né? Então, é um trabalho realmente que exige um nível de atenção e de segurança efetiva da mão de obra, ali, segurança do trabalho, muito grande. Qualquer deslize, qualquer escorregada, você pode custar a vida de uma pessoa numa operação de elevador. Então, desde 2017, a gente fundou a Focus Lift e aí buscamos um corpo técnico, um corpo societário que fosse à altura para entregar esse serviço que é a manutenção, implantação de elevadores de forma geral. Bom, o Marcelo, tive a oportunidade de conhecer num encontro, num evento que a gente participou, através de um sócio nosso, que é o Wagner.
E aí o Marcelo se predispôs aí a estar junto com a gente dentro desse projeto chamado Focus Lift. E aí, trazendo até um pouquinho do tema da nossa live, né? Eu queria que você trouxesse aí para a nossa audiência, Marcelo, por que é que elevador é considerado o meio de transporte mais seguro do mundo? Por que é que dizem que elevador é o meio de transporte mais seguro do mundo? O que torna um projeto aí de elevador esse meio de transporte extremamente seguro? Conta aí para a nossa audiência, por favor. Bom, Walter, você trouxe um detalhe importante. O elevador é o meio de transporte mais seguro do mundo, desde que tem alguns critérios na fabricação e na manutenção que tem que ser seguidos. Então, você tem vários componentes com fator de segurança de até 13. Então, quer dizer, para quem é da área de engenharia sabe, um fator de segurança 13, você quer dizer que 13 vezes mais seguro do que necessariamente o projeto inicial seria. Mas por quê? Então você tem normativas, inclusive aqui no Brasil hoje você tem normativas seguidas, as normas da ABNT, que é a Associação Brasileira das Normas Técnicas, segue o padrão europeu. Então você tem várias normativas para que você, na hora de fabricar esse elevador, ele siga esses critérios de segurança, no fator de segurança, no duplo check da questão de segurança. Por exemplo, todo circuito você tem duplo check. O que quer dizer isso, Walter? E vocês que estão nos assistindo? Se dos componentes falhar, você tem o segundo, que ele cria uma redundância. Então, na fabricação, todos os componentes têm duplo check, tem redundância para poder trabalhar de maneira correta. Para você ter ideia, um elevador para partir, para ele funcionar, ele tem aproximadamente 12 circuitos de segurança para que ele feche todo o circuito para que ele possa partir. Só que isso eu estou dizendo na questão da fabricação. Agora tem outro lado, que isso que nos preocupa, né, é a manutenção. Se você não usar, se você não tiver manutenção desse equipamento, se você não fizer, a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso, mas se não tiver o plano de manutenção, que eu pretendo falar um pouquinho mais com vocês, se não tiver uma empresa com todo o critério de manutenção, infelizmente, ele começa a ter, se ele não seguir os critérios básicos de segurança, o que vai acontecer? Aí sim a gente não vai poder dizer que esse meio de transporte é o mais seguro do mundo. Mas se for seguido os critérios de fabricação, se for seguido os critérios de manutenção, sim, o elevador é o meio de transporte mais seguro do mundo. Só para vocês terem uma ideia, nós temos um dado de Los Angeles. Los Angeles, a cidade de Los Angeles fez um levantamento de qual é o percentual de incidente com o elevador. Só para vocês terem uma ideia, Walter e a todos que estão assistindo aqui. O número é esse mesmo que eu vou passar para vocês. É 0, acompanhado de 6 zeros, 62%. Esse é a estatística de um incidente com o elevador em Los Angeles, que aproximadamente, eu acredito que seja o mesmo daqui da cidade de São Paulo. Depois nós vamos falar por que na cidade de São Paulo e por que fora da cidade de São Paulo. Volta. Legal, legal. Quer dizer que se for adotado os critérios de segurança e manutenção especificados mundialmente, essas normas são mundiais, Marcelo? Na realidade, são divididas em 3 tipos de normas. Então, nós temos a norma europeia, a norma japonesa e a norma americana. Aqui no Brasil, nós seguimos basicamente a norma europeia, que basicamente as 3 se correlacionam. Entendi. Então, quer dizer que se for seguida a norma, se for seguida a cartilha, se for feito o arroz com feijão do que tange a manutenção de elevador, ele de fato é o elevador, é o meio de transporte mais seguro do mundo, é isso? Exatamente. Exatamente. Maravilha, maravilha. E por que então a gente tem visto, ô Marcelo, já há algum tempo, ultimamente tem visto alguns acidentes, uma sequência de acidentes envolvendo elevadores, envolvendo esses equipamentos aí, principalmente aqui no Brasil, né, que a gente tem acompanhado, né? Por que tem acontecido esse aumento no índice de acidentes em elevadores? Olha, Walter, você trouxe uma pergunta e veja,
Isso que as pessoas, como eu hoje, como presidente da ABEL, presidente do CCESP, muitas pessoas me questionam isso em palestras que a gente faz aí Brasil afora. Inclusive, esse questionamento foi feito para mim numa palestra que eu tive em Recife, há pouco tempo atrás. Ah, mas se é o meio de transporte mais seguro, por que do acidente? Então, Walter, se existe uma cadeia dentro da área de elevadores, que nem eu falei, existe a fabricação e existe a manutenção. Não adianta você ter um equipamento fabricado corretamente e na hora da manutenção não ter seguido os critérios do plano de manutenção. Então, por que o aumento da quantidade de acidentes? Primeiro, existe muito equipamento sendo fabricado fora da norma. E aí, Walter, infelizmente, e aí eu faço a pergunta para todos aí, qual é o preço de um acidente? Qual é o preço de uma vida? Muitas vezes a pessoa está comprando equipamento fora de norma porque ele quer seguir só a legislação, ele quer seguir só o critério. Ah, eu quero colocar um elevador, por exemplo, de acessibilidade numa clínica. Ah, mas você vai pegar da empresa X, você vai pegar da Focus Lift, certo? Esse equipamento dentro das normas, você vai gastar R$60 mil aproximadamente. Aí você vai pegar o mesmo equipamento que alguma empresa aí fabrica, que diz que fabrica, e aí a gente, no nosso ramo de atividade, nós chamamos de Frankenstein, não de elevador. A gente tem que deixar isso bem claro, né? Então, esse Frankenstein vem por 20 ou 30 mil. Você acha que por 30 mil ele vai seguir todas as normas do nosso equipamento que nós vendemos aqui na Focus Lift por 60 mil, Walter? Depois você me responde isso. Quer dizer, eu queria depois lançar essa pergunta e também para você que está aqui nos assistindo, para você fizer um comentário. Então, é lógico que alguma coisa não vai fechar a conta. E aí, isso é na fabricação do equipamento, a pessoa vai comprar um equipamento fora de especificação. Aí, imagine, você junta esse equipamento fora de especificação, juntamente com a pessoa que comprou esse equipamento, ele acha que ele não precisa fazer o plano de manutenção. Então, você imagina, eu estou comprando um equipamento fora de norma e depois eu não vou ter manutenção do equipamento. O que vai acontecer, Walter? Você que não é da área de elevadores, me explica, o que você acha que vai acontecer? A possibilidade de acidente é grande, né? Se tem algum tipo de acidente, o equipamento já não é adequado dentro da norma. Além disso, não tem manutenção, a probabilidade de um acidente acontecer é enorme, né? Então é isso que está acontecendo. Está acontecendo a junção. O que estão fazendo, Walter? Que é desculpa, pessoal. Desculpa, eu fico até chateado e às vezes fico transtornado com isso. O que acontece? As pessoas estão pondo preço na vida das outras pessoas, no usuário do elevador. Então, se compra errado o equipamento, certo? Depois, não se faz a manutenção. E aí, infelizmente, acontece o seguinte, acontece um diferencial muito grande, onde tem acidente e onde não tem. Nós podemos falar um pouquinho mais sobre isso, mas você percebe que onde tem acidente é onde não tem critérios de legislação, onde não tem uma fiscalização mais segura. Então, a gente vai falar um pouquinho depois o que tem em São Paulo, na cidade de São Paulo, e o que não tem em São Paulo. Então, você pega esses acidentes. Aí eu queria devolver a pergunta para vocês. Esse aumento de acidentes, tem algum acidente desse que você tem aí no teu relatório, que é na cidade de São Paulo, Walter? E dos que eu observei, até para a gente discutir e entender o que aconteceu em cada um deles, realmente não tem nenhum na cidade de São Paulo. Mas antes da gente falar desses casos, que eu separei 3 casos aqui de 3 acidentes que são cruciais para a gente entender e balizar um pouco aí das ações. Antes disso, eu queria dar boa noite aqui para quem está acompanhando nossa live aqui, ó. Leda, Júnia, Wagner Lopes, Ana Carolina. Gente, boa noite. Muito obrigado por estar acompanhando. Encaminha aí, se você mora em prédio, mora em condomínio, se você anda de elevador, quem não anda de elevador hoje em dia, né? Todo mundo acaba de um jeito ou de outro sendo usuário desse tipo de equipamento. Então, compartilha, porque nós estamos trazendo aqui um tema extremamente importante, que é segurança nesse tipo de equipamento. E eu tenho aqui também uma pergunta. Walter,
você me permitir, dá uma lida aí para nós. Tem um comentário aqui de uma pessoa aqui que seria interessante você trazer essa pergunta para nós. Aí. Dá uma é isso olhadinha aqui. Que eu vou fazer. Vamos lá, tá aqui, ó. Boa noite, rapazes. Uma dúvida: como saber que uma empresa de elevadores é boa? O que verificar para se certificar de que é boa? Como é que a pergunta é o seguinte: como é que a gente sabe? E aí eu acho que você pode emendar essa dúvida aí, ô Marcelo, explicando um pouco o que é a Biel, o que é CSS e como é que um consumidor, independente da cidade de São Paulo, em qualquer lugar do Brasil, pode se certificar que uma empresa é ou não adequada para poder atender no quesito manutenção aí dos equipamentos que tem no condomínio dele. Perfeito. Primeiro, você tem que saber, né? Então, respondendo um pouco a pergunta. Primeiro, essa empresa tem um engenheiro responsável, um engenheiro mecânico responsável, primeiro ponto. Independente se está em São Paulo ou não, tem um engenheiro responsável. Segundo, essa empresa está certificada no CREA, ela tem a certidão no CREA, não é só do engenheiro, a empresa também tem que estar certificada no CREA. Terceiro, ela tem um seguro de responsabilidade civil vigente. Quarto, ela tem um KNAI adequado. Por que KNAI adequado? Porque se ela não tiver um KNAI adequado de elevadores, ela não pode ser registrada no CREA. Por quê? O KNAI adequado de elevadores é um setor de engenharia. Então, você pode ser registrado no CREA desde que o KNAI seja adequado. O que é o KNAI? Código de Atividade Econômica. Então, tem que ser uma empresa. Outra coisa, ela tem um sistema de plantão. Por quê? Por exemplo, 11 horas da noite, se ficar alguém preso, ela tem um sistema de plantão. Outra coisa, ela tem estoque. Ela tem um estoque mínimo de peças para poder atender você no final de semana. Outra coisa, ela tem técnicos habilitados para poder fazer a manutenção preventiva. São alguns detalhes, inclusive, Walter, a ABEL, que é a Associação Brasileira das Empresas de Elevadores, está lançando esse mês de agosto um e-book de como contratar uma empresa de elevador. Então, esse e-book nós vamos disponibilizar para você e para todos os seus ouvintes, para que você possa divulgar para todos aí, inclusive com a pessoa que está perguntando, para que eles realmente tenham esses critérios de como contratar uma empresa de elevador. Muito boa pergunta, viu, Walter? E aí, porque onde entra o papel, vamos lá, comercialmente falando, o vendedor, né, quando ele quer vender, ele fala que tem tudo, faz tudo, todas as empresas são iguais, o que interessa é o menor preço. Muitas vezes os vendedores agem desse jeito, né, de forma errada, até porque você mentir naquilo que você está oferecendo como prestação de serviço realmente é antiético. Você ludibria o consumidor. Então, assim, como que o consumidor vai cotar uma empresa de elevador? Tá bom, você falou aqui uma lista de itens, é um checklist. Inclusive, você vai lançar o e-book. Aqui no canal, assim que o e-book estiver lançado, aqui no canal da minhaportaria.com, aqui no nosso Instagram, eu vou colocar aqui no link da bio para você baixar o e-book e ter aí o checklist do que você precisa verificar numa empresa quando você estiver contratando. Só que muitas vezes o cliente ele se sente de mãos atadas para poder validar e verificar esses itens que estão apontados aí no e-book como checklist que você observou. Então, como que o consumidor valida isso? Ou seja, existe algum órgão que ele pode consultar, validar? Como é que é isso? Então, o primeiro órgão que ele tem que consultar, que nem eu falei agora, o CREA. Ele tem que consultar no CREA se a empresa está habilitada no CREA. Ele tem que consultar também no CREA se o engenheiro responsável está habilitado. Outra coisa, ele tem que exigir se tem o seguro de responsabilidade civil. Então, tem vários critérios. Outra, primeira coisa, olha, pelo CNPJ, qualquer pessoa aqui pode consultar. Você pega o número do CNPJ da empresa e verifica se essa empresa está com o KNAI adequado na área de elevadores. Então, primeira coisa, consultar o KNAI, né, o CNPJ, para ver se o KNAI está adequado. Segundo, entrar no CREA, isso é público, para verificar através do CNPJ se aquela empresa está homologada no CREA.
se o engenheiro está homologado. Então, depois desses critérios básicos, ele vai exigir o seguro de responsabilidade civil, vai verificar, né, vai verificar se ele tem um local onde ele tem um estoque. Então, dá para se verificar. Então, Walter, não dá para a gente colocar o critério preço em primeiro lugar. Então, você que está nos assistindo, você que fez a pergunta para nós, inverta na área de elevadores. Walter, nós temos que inverter o jogo. Nós temos que primeiro pedir os critérios para depois olhar o preço. E isso, o e-book que nós vamos disponibilizar, ele diz isso. Você primeiro vê o critério técnico para depois você olhar o preço. Legal. Mas e as associações, a Abiel e o CCS? Como é que eles podem ajudar aí o consumidor com relação a validar se a empresa é adequada ou não? As associações. O consumidor pode ligar lá na Abiel e falar assim, olha, essa empresa ABCD. Então, primeiro ponto, a ABL e o CCS tem um canal para poder a pessoa tirar dúvida. E segundo, tem um canal de denúncia. Se você que está nos assistindo tiver alguma empresa que fez alguma coisa errada, fez a manutenção errada no prédio de vocês, ou não seguiu o critério mínimo, você tem um canal de denúncia anônimo que você pode ir lá no canal, tanto na ABL como no CCS. Depois a gente vai disponibilizar aqui na bio o link desses dois canais, para que você que esteja assistindo possa também disponibilizar esse link para outros síndicos, né? Então, você tem como fazer denúncia, mas principalmente você tem como perguntar para a ABL, para o CCS, quais são os critérios mínimos. Por isso, Walter, esse mesmo questionamento seu, que é um questionamento de muitos síndicos no Brasil, que vieram em contato com a ABL, por isso que nós lançamos, através da ABL, o e-book. Porque esse questionamento seu é um questionamento que tem no Brasil todo. Como que eu sei como escolher uma empresa de manutenção de elevador, Walter? Eu vou colocar aqui já no chat aqui do Insta, o site da ABL e o site do CCS, que ajuda o pessoal a consultar isso daí, que acho que é um bom caminho aí. Bom, então vamos voltando aqui para o nosso roteiro. Assim, eu queria entender de você como presidente da ABL e do CCS, e obviamente dessa forma estuda todos os casos críticos que acabam surgindo aí no mercado. Recentemente, um técnico veio a óbito num shopping em Valinhos. O que aconteceu para gerar um acidente desse num condomínio, num elevador, em Valinhos, no shopping center? Então, lá ele estava fazendo, né, segundo a informação, nós não temos ainda o laudo final, ok, da polícia técnica. Tudo que nós estamos falando aqui é através de critérios técnicos de pessoas que foram até o local e nos evidenciaram o que aconteceu. Então, o que ele estava fazendo? Ele estava fazendo a manutenção em um elevador e ele não seguiu o critério. E aí, eu digo para você que está nos assistindo, quando você tiver um técnico de elevador fazendo a manutenção do elevador seu, não pressione esse técnico. Não fale para ele, olha, eu preciso desse elevador funcionando daqui 5 minutos. Por quê? Porque ele está lá fazendo a manutenção e ele tem que, primeiramente, preservar a vida dele. Então, o que ocorreu? Um shopping, as pessoas pressionando para que ele pudesse fazer com que o elevador funcionasse rápido. O que ele fez? Ele foi acessar o posto do elevador sem seguir os critérios de segurança, que é o quê? Como ele estava acessando o posto do elevador lateral, ele não travou esse segundo elevador, porque ele estava fazendo a manutenção no primeiro elevador e ele deveria ter travado o segundo elevador para ele fazer a manutenção. Ele não travou, o que aconteceu? Na hora que ele estava fazendo a manutenção do elevador da direita, o elevador da esquerda desceu e infelizmente pegou o corpo dele. Então, por quê? Porque não seguiu o critério, né? Na manutenção você tem critérios. Por isso que a Focus Lift se preocupa com os critérios na manutenção. E eu, como diretor técnico, eu digo para vocês que estão nos assistindo, se tiver que ficar o prédio num determinado momento sem elevador, que a gente diz, né, com os 2 elevadores, por exemplo, se tiver 2 elevadores, se tiver que ficar os 2 elevadores parados, mas que a gente possa fazer uma manutenção segura, tanto para o técnico como para o usuário, vai ser feito. Então, nesse caso de Valinhos, faltou essa interação
do usuário, né, com o técnico para que pudesse ser feita a manutenção segura. E aí, pessoal, o que aconteceu nesse caso? Aqueles 5, 10 minutos se transformou no quê? Em uma semana. Por quê? Por causa do laudo, por conta da perícia. O que aconteceu? Os 2 elevadores ficaram parados mais de uma semana. Quer dizer, adiantou os 5 minutos? Volta. Acaba gerando um problema muito maior, né? Teve que interditar aí os elevadores. Você acha que isso tem a ver com treinamento e qualificação do time técnico? Então, aí que eu digo para você. Nós da Focus Lift, nós treinamos os técnicos para quê? Para que ele faça todo o processo de segurança. Então, por exemplo, se fosse o nosso técnico, o que ia acontecer? O usuário ia falar, não, eu não posso parar o segundo elevador. O que o nosso corpo técnico ia fazer? E o que deveria todos os técnicos que estão nos assistindo fazer? Não faça nenhum trabalho inseguro. Então, o que o técnico deveria ter feito? Não ter sofrido a pressão e falado para o superior dele, ou falado para o engenheiro, e falar, olha, o cara aqui não vai deixar eu fazer a manutenção correta. Então, o que você tem que fazer? Não faça a manutenção. Não corra risco, principalmente na tua vida. Então, ali realmente pode ter sido treinamento. Eu acredito que a empresa treinou o técnico, sim, porque é uma empresa grande. Eu acho que sofreu, teve todo o treinamento, mas o que aconteceu? Tem a questão psicológica do usuário que questionou ele. Então, o usuário que está nos assistindo tem que prestar atenção e ver que o técnico, naquele momento, por mais que você ache que o técnico está sendo negligente, está sendo intransigente, escute o técnico, porque o técnico sabe o melhor processo que tem para fazer o trabalho seguro, primeiro para ele e depois para o usuário, Walter. E no caso lá de Paraná, com um casal de idoso em um elevador ali de acessibilidade. Aqueles elevadores de acessibilidade, né, muitas vezes ali deficiente, sobe, desce, um pavimentozinho pequeno, para um bar, um restaurante. O que aconteceu com o acidente lá com o casal de idosos lá do Paraná, Marcelo? Então, lá, aí chega naquele... Você que está nos assistindo agora, né? Nós estamos falando de acidente de elevador, então, você que está nos assistindo agora, que não viu a live desde o início, então, depois que ela estiver gravada, você vai entender o que nós estamos falando agora. Nós falamos um pouquinho das normas de instalação de elevador e normas de manutenção. Então, nesse caso, o que faltou? Faltou a normalização do equipamento na construção, porque o equipamento tem alguns critérios de segurança que, pelo que foi, volto a dizer, esse também é outro caso que nós não temos o laudo da perícia definitivo, mas o que foi constatado lá é que o equipamento foi instalado fora das normas. Então, o que acontece? A porta do elevador abriu quando o elevador não estava no andar, por conta de falta de trava de segurança, e o casal entrou e esse elevador, a parte do equipamento, desceu e pegou o corpo dos dois, Walter. Caramba, hein, meu? Que tragédia, hein? É muito sério. Então, por quê? Porque faltou aí aquilo que eu falei para você no início, né? Aí a diferença dos critérios de segurança do equipamento que foi comprado por metade do valor, e aí você imagina, essa metade do valor, o que se transformou? Quer dizer, quanto custa a vida desses dois? Esse casal de idosos, eles não sofreram óbito na hora, mas estão hospitalizados, estão bem graves. Então, imagina, nesse momento, aquele velho ditado, né? O barato sai caro. Mas infelizmente uma pena, né? O Wagner aqui pergunta, é imperativo manter o contrato de manutenção de elevador somente com as montadoras multinacionais? Ou você pode fazer contrato de manutenção com as empresas multimarcas, vamos dizer assim? Hoje, no mercado globalizado, muito boa a pergunta do Wagner, hoje no mercado globalizado você tem sim, desde os critérios que nós falamos inicialmente, se a empresa tiver todos aqueles critérios, é lógico que você não pode comparar. Veja bem, gente, o que eu queria deixar claro para vocês, o mercado elevador ele é dividido em 3 tipos. Nós temos a multinacional, nós temos as empresas, infelizmente, que não são sérias, que a gente chama aqui no nosso jargão do maleiro, e nós temos as empresas independentes sérias. Então, a empresa independente séria, ela tem o mesmo critério de manutenção com a multinacional.
ele tem os mesmos critérios, ele tem o engenheiro responsável, tem o estoque, tem acesso às peças. Uma coisa que é importante, às vezes a pessoa acha que as peças só tem acesso à multinacional. Não, hoje no mercado globalizado, qualquer empresa séria independente tem acesso às peças. Então, sim, pode ser feita a manutenção, desde que seja uma empresa independente que siga o mínimo de critérios, que inclusive nós falamos anteriormente, que está nesse e-book, de como contratar uma empresa de elevador. Se tiver seguindo os critérios mínimos, essa empresa sim pode fazer a manutenção de qualquer elevador, o Walter e Wagner que está nos falando aí. Não precisa ficar, esse elevador não precisa ficar na mão da multinacional. Legal, legal. Bom saber. Inclusive, isso ajuda o usuário, os condomínios e os síndicos, porque às vezes eles têm esse pré-conceito em manter essa operação com o fabricante por achar que, ou montadora, né? Porque hoje os fabricantes também não fabricam mais nada, basicamente, tudo eles compram peças e montam. Então, muitas vezes tem esse preconceito por achar que as empresas não têm essa competência, mas existem os órgãos aí, como o CREA e outros órgãos aqui, como as associações e o próprio sindicato, para avaliar e aprovar, certificar, né, vamos dizer assim, outorgar, né, essas empresas sérias, multimarca, para poder entregar esse serviço. E fica aí como uma alternativa séria e consistente. E o outro caso de Maceió, né, uma cabine lá que tinha possibilidade de 8 pessoas, entrou 11, o elevador cai do pavimento. Como é que é isso aí? Então, Walter, você está trazendo 3 casos. Então, o primeiro caso, nós falamos da questão do técnico de elevador que teve o problema. O segundo caso, a gente falou da questão da fabricação de maneira errada, né, fora da norma. Nesse terceiro caso, aí a gente vai para o usuário. O usuário que está nos assistindo aqui, aquilo que está na plaquinha do elevador, aquilo ali não é um enfeite, pessoal. Quando diz 8 passageiros, é porque aquele equipamento foi desenvolvido, foi feito todo o critério, foi feito todo o balizamento para ele trabalhar com 8 passageiros. Então não adianta, sabe aquela coisa, Walter, muitas vezes a gente está num prédio, você está lá com a lotação máxima do elevador, aí a pessoa, não, dá um jeitinho, vamos entrar mais um. Entendeu? Então, nesse caso específico de Maceió, foi negligência do usuário. Diferente dos outros 2 casos, nesse caso é o usuário que achou que o equipamento de 8 passageiros podia colocar 11. Detalhe, 8 passageiros ou 560 quilos, ou 600 quilos, entendeu? Com a norma nova, 600 quilos. Só que, veja bem, muitas vezes a população, muitas vezes a pessoa que está ali, ela não está com 75 quilos, certo? Que é o que eles fazem um balizamento para o passageiro, é 75 quilos ou um passageiro. No caso ali, com certeza você tinha, pelas fotos, pelas imagens, você pode entrar na internet e colocar lá, elevador de Maceió, acidente de Maceió, você vai ver. Pelas fotos, pelo vídeo, você vai ver que as pessoas tinham um pouco mais do que isso. Então, além de ter mais passageiros, de 8 para 11, também tinha a questão do peso maior por passageiro. Então, nesse caso, o que aconteceu? O equipamento, na hora que ele foi fazer a frenagem dele no térreo, por conta desse excesso de carga, o que ele fez? Ele acabou descendo fora do nível. Tanto é que, se você ver os vídeos aí, não teve nenhum problema com o usuário. É lógico, a pessoa fica preocupada porque passou do nível, dá aquele tranco, mas nesse caso específico foi negligência do usuário. Então, a gente também tem que ter o meio de transporte mais seguro do mundo, sim, mas também nós, como usuários, temos que entender se tem lá um critério de 8 passageiros ou 600 quilos, tem que ser seguido. Muitas vezes o próprio usuário não respeita os limites da máquina. Agora, existem tecnologias que podem ser aplicadas evitando que o elevador parta, né? Quer dizer, que ele prossiga ali com a viagem, se o critério de peso e porta aberta, etc., não sejam atendidos. Existem sistemas eletrônicos para garantir essa proteção, sim ou não?
Sim, inclusive, foi boa sua pergunta, porque, inclusive, prevendo isso, existe uma nova norma, que é a 16853, que vai estar em vigência em março de 24, que ela prevê, além de outros critérios de segurança, ela prevê também o pesador de carga, que é esse critério que você falou. Se for passado o nível de carga, automaticamente ele não vai deixar o elevador partir. Então, isso se torna obrigatório a partir de março de 24, mas nós da Focus Lift aconselhamos a todos os prédios, principalmente prédio comercial, que coloque, aonde não tiver, Walter, que coloque o sistema de pesador de carga, porque isso aí é uma segurança a mais. E detalhe, por que que a gente aconselha para o síndico colocar esse tipo de dispositivo? Porque ele vai criar uma segurança a mais para o elevador, e ele, como síndico, como responsável civil e criminal pela manutenção do prédio, ele vai se isentar no futuro se você tiver um equipamento desse que vai ficar monitorando a questão do peso do elevador. Entendi. Porque também tem isso, né? Às vezes o elevador ali acontece um acidente, ou acontece ali um incidente, né? Nada que impacte ali na dinâmica, então é um incidente. Só que nessa hora ninguém é culpado, ninguém viu, não foi. E aí quando vai ver o elevador está lá danificado, e aí essa norma vem para justamente apoiar o síndico, né? Que assume civil e criminalmente toda a responsabilidade dentro do condomínio, e comprovar que a negligência partiu do próprio usuário e não efetivamente ali da falta de manutenção. É muito bom, precisa realmente evoluir tecnologicamente para evitar que a negligência do usuário acabe gerando algum acidente. O que justifica, então, de uma forma geral, esses acidentes, esses aumentos de acidentes que a gente tem visto, né? Porque se você falou que o meio de transporte mais seguro é elevador, mas a gente acabou de citar aqui um caso de Valinhos, Paraná, Maceió, de uma forma geral, o que justifica isso, principalmente nesses estados aí? Olha, Walter, são duas situações que a gente pode deixar claro. Primeiro, a primeira situação é uma falta de legislação adequada nesses estados que em São Paulo existe. A gente pode conversar um pouco sobre isso. Então, primeiro ponto, a falta de legislação. Segundo ponto, infelizmente, se colocar o dinheiro, o valor em primeiro lugar em relação à segurança do usuário. Então, para mim, esses dois itens juntos acabam tendo esse aumento do percentual de incidentes ou acidentes na área de elevadores. A falta de legislação e você colocar, infelizmente, como fator predominante o custo em relação à segurança. Aqui na cidade de São Paulo, a gente não tem visto, né? Pelo menos na cidade, no município, registro aí. Quando foi o último, você recorda? Tem aí uma expectativa do último acidente aqui na cidade de São Paulo? Bom, foi bom. Antes de eu responder a tua pergunta, eu vou te falar alguns critérios. São Paulo, hoje, para efeito de números, só para vocês terem ideia, elevador hoje, a cada 3 dias e meio, toda a população da cidade de São Paulo é transportada pelo elevador. São Paulo tem hoje 1/5 de todos os elevadores do Brasil, Walter. Então imagine, você tem quase 100 mil elevadores aqui em São Paulo. E mesmo com essa quantidade de elevadores, mesmo responsável por 1/5 de todos os elevadores do Brasil, em 2021, dados do CONTRU, que é o órgão que fiscaliza a parte de elevadores na cidade de São Paulo, não teve nenhum acidente fatal. Outra coisa, dados do bombeiro. Na cidade de São Paulo, você tem 4 vezes menos pedidos de intervenção do bombeiro do que no estado de São Paulo. 4 vezes menos. Então, a gente acredita que isso seja por conta da fiscalização mais rígida na cidade de São Paulo. Mas tem uma lei que apoia isso, né? Com certeza, né? Porque a fiscalização, em geral, ela não parte sem um embasamento legal, né? Legal. Outra coisa, Walter, se você me permitir, tem uma pergunta aqui que talvez seja uma pergunta interessante aqui que foi passado, a questão aí do passageiro preso versus o operador da portaria remota. Eu acho que isso aí a gente pode entrar também na questão da sinergia, né,
portaria com elevador, né? Eu não sei se Não, você claro. vai no ponto agora. Não, tá na agulha aqui para a gente falar já já, mas ainda aqui na regulamentação, e a gente já fala sobre essa questão aqui de como o operador de portaria remota pode ajudar, mas ainda aqui nessa questão ainda da regulamentação. Aqui na cidade de São Paulo, você tem a lei, você tem um órgão aí da prefeitura que é o CONTRU, não é isso? E ele fiscaliza, e aí você tem obrigações legais para prestar conta para a prefeitura sobre as condições ali dos elevadores, da manutenção. Não é isso? Como é que é essa parte aí? Eu sei que tem o RIA, que é esse relatório de inspeção anual, enfim, alguns outros itens aí importantes que a prefeitura exige para monitorar a evolução dos elevadores, né? Como é que é isso daí? Bom, primeiro, a pergunta sua é muito boa. Hoje, todo elevador em São Paulo ele tem um registro, ele tem um histórico. Todo elevador tem um histórico. Então, o que acontece? Vamos supor que esse elevador entrou novo para a administração, para a responsabilidade da Foxlift. Você tem que entrar com a RT no CREA. Então, você vai fazer a anotação de responsabilidade técnica desse elevador no CREA. Com esse número, você vai entrar no site da prefeitura, que na prefeitura hoje é tudo automatizado, tudo online. Você vai entrar com esse registro e vai passar a responsabilidade desse elevador para a empresa que tem a concessão. E o que é a concessão? A concessão é um critério para que cada 2 anos você tem vários critérios que você tem que seguir para você manter essa concessão. Então, não é simplesmente a empresa começou a trabalhar com o elevador, teve o alvará para trabalhar com o elevador, simplesmente ela não precisa mais prestar contas. Sim, ela vai prestar contas cada 2 anos, ela tem renovação dessa concessão, que diz o quê? Ela tem que ter uma quantidade mínima de técnicos pela quantidade de elevadores, ela tem que ter uma quantidade mínima de carros pela quantidade de elevadores, tem que ter uma quantidade mínima de telefones pela quantidade de elevadores, tem que ter um estoque adequado para a quantidade de elevadores, tem que ter uma oficina própria para poder fazer a manutenção desses elevadores, tem que ter um engenheiro responsável, tem que ter um seguro de responsabilidade civil compatível com a quantidade de elevadores, ele tem que ter registro, que nós já falamos isso, registro no CREA, registro do engenheiro e da empresa. Então, são vários... Mas o que é o RIA? O RIA, exatamente, então, que é uma obrigação legal, né? Aí são 2 casos. Veja bem, quando o prédio entrou na carteira, então, para você ter a concessão, você tem todos esses critérios da empresa. Agora nós vamos para o RIA. O RIA, o que é? É a saúde do elevador naquele momento. É o relatório de inspeção anual. O que eu faço? Quando o prédio entra para a nossa carteira, eu tenho que fazer a emissão do RIA. Então, esse RIA, eu entro no site da prefeitura, coloco todos os critérios que aquele elevador está naquele momento, se o elevador está com problema de cabo de aço, se o elevador está com vazamento, se o elevador tem alguma coisa que interfere na segurança, e aí nesse RIA você classifica em 3 etapas básicas. Se é um item de segurança, se é um item corretivo ou um item preventivo. Se for um item de segurança, Walter, automaticamente a prefeitura vai emitir uma intimação para o prédio para ele regularizar. Então, esse RIA é a saúde do elevador naquele momento. Por isso que nós acreditamos que em São Paulo, por conta do RIA, você tem esses índices praticamente zero de problemas de elevador na cidade de São Paulo, mesmo com a quantidade de elevadores que nós temos. Tanto é verdade que o CCESP trouxe essa lei para âmbito estadual. Nós estamos tentando, a nível estadual, que todos os elevadores no estado de São Paulo tenham que ter o RIA, que é o relatório de inspeção anual, que hoje já funciona e já mostra que é eficaz aqui na cidade. Aí deixa eu entender uma coisa, se tem lá um item de segurança, porque a decisão em executar a manutenção é do cliente, é do condomínio. Você não pode obrigar lá o condomínio a executar o item de segurança. Aí você foi lá e registrou no RIA. Olha, tem esse item de segurança que precisa ser executado. Já mandei um orçamento. O condomínio não toma a decisão de executar aquele serviço. O que a prefeitura pode fazer? O que acontece se o condomínio não executa a manutenção de segurança que é obrigatória aí? Então, tem duas situações.
A lei ela não é impositiva. Então, primeiro, você fez o RIA com os critérios de segurança. A prefeitura vai mandar uma intimação para o prédio dizendo que ele tem até 30 dias para executar. Se o prédio, nesses 30 dias, não executar, é facultado à empresa rescindir o contrato. Por exemplo, eu como engenheiro responsável, eu não vou ficar assumindo a responsabilidade do elevador que tem que trocar um cabo de aço, que pode romper, se eu já avisei o prédio, já fez o RIA, já comuniquei à prefeitura, e em 30 dias o prédio não fez essa manutenção. Então, eu como engenheiro responsável, né, e todos que estão aqui, que são engenheiros responsáveis, que estão assistindo, também tem que ter esse mesmo critério. Tirar a parte comercial fora e adotar a parte técnica, que é o quê? Se não foi feito, Walter, nós temos que rescindir o contrato. Mas a prefeitura pode embargar ali o elevador, bloquear, parar, travar o elevador? Então, se em 30 dias não for feito nada, a primeira providência da prefeitura é mandar uma intimação e a multa. Essa multa, depois de, eu não lembro agora o tempo, mas depois de uma semana, depois de 15 dias, esse valor dobra. E depois que dobrou a primeira vez, se mesmo assim o prédio não tomou nenhuma providência, eles vão interditar o elevador. Caramba, então, por isso que acaba funcionando, né? Porque tem aí um órgão fiscalizador cobrando a efetividade da manutenção, principalmente naquilo que é crucial. Bom, nós estamos aqui caminhando para o final e ainda tem um ponto importante aqui. Quais os pontos cruciais de manutenção, para garantir ali uma manutenção? O que o síndico que está ouvindo aqui, que está assistindo aqui a nossa live, que vai ver esse vídeo aqui depois armazenado, o que o síndico precisa se atentar em pontos? 5 pontos, 5, não precisa mais que 5, cruciais para uma manutenção, para ele poder deitar e dormir tranquilo, com a cabeça no travesseiro, sabendo que o prédio dele tem uns elevadores bem assistidos. 5 pontos de manutenção crucial. O que você traz aqui para a gente? Então, primeiro ponto, ele tem que exigir o plano de manutenção anual. Para ele ter o plano de manutenção anual, o segundo ponto, quer dizer, invertido. Então, vamos lá. Primeiro, ele tem que ter uma empresa que faça a manutenção mensal. Ele tem que ter uma empresa e essa empresa tem que ter os critérios que nós já falamos aqui. Né? Critério de engenheiro responsável e outros critérios que nós já falamos. Segundo ponto, ele tem que exigir o plano de manutenção anual. Esse plano de manutenção anual, pelo menos uma vez por mês, eu tenho que ir lá fazer um checklist, que é a manutenção preventiva. Terceiro ponto, ele tem que verificar se esse elevador não tem nenhum barulho estranho. Mesmo que tenha feito a manutenção, mesmo que esteja feito tudo certinho, ele tem que verificar se esse elevador não está com barulho estranho. Tem que verificar. Quarto ponto, se esse elevador não está parando fora de nível. Certo? Quinto ponto. Isso é um indicativo, né? São indicativos para ele ligar o alerta vermelho aí. Né? Se tiver com barulho estranho, se tiver parando fora de nível, se tiver um botão que ele está acionando o botão e não funciona. Então, esses aí são critérios mínimos para ele saber que aquele elevador não está adequado. Mas, voltando, os 5 critérios básicos. A empresa tem que ter uma empresa responsável, tem que ter um plano de manutenção adequado, tem que ter uma central de atendimento 24 horas, para que a pessoa realmente saiba que 24 horas tem alguém que possa atender ele por telefone, ele tem que exigir isso, tem que ter 24 horas um técnico responsável, certo? E esses últimos são esses critérios que ele mesmo pode olhar no funcionamento do elevador, para ver se o elevador, dentro desses critérios básicos que eu falei, de parar fora de nível, barulho, algum botão que não está acionando, se isso tudo ele conseguir seguir, ele vai ter pelo menos um aumento substancial, exponencial, da possibilidade de não ter acidente no elevador dele. Se o síndico chega lá na casa de máquina e ele vê lá, sem conhecimento técnico nenhum, mas vê lá indicativos de mancha de óleo, muito sujo, isso pode ser um problema de manutenção? Com certeza. Por que acontece? Se ele tiver um vazamento, Walter, esse vazamento pode seguir para o freio. E o freio, com óleo, ele vai deslizar.
Por isso que eu falei agora há pouco da questão dele parar fora do nível. Quando ele para fora do nível, já é um indicativo que o freio não está funcionando corretamente. Bom saber. No poço, e no poço? Se ele tiver a oportunidade de olhar lá embaixo, no poço, tá aquela sujeira, aquela bagunça, estopa largada, aquela bagunça que você vê lá. Tem poço de elevador que você olha, tem até, Deus me livre, ali também é um indicativo de manutenção mal feita, né? Exatamente. Por que acontece, né, Walter? A gente não tem isso dentro da nossa casa, né? Se você tem a limpeza da sua casa não está correto, quem dirá a fiação, quem dirá a parte hidráulica? Se você a manutenção fina, né? Se você não tem pelo menos aquela manutenção grossa, né, que é a limpeza, se a pessoa não faz nem a limpeza, quem dirá os outros critérios de manutenção dentro do plano de manutenção anual? É verdade. Bom, vamos responder aqui a pergunta da Kaki. Se me permite, tem outra pergunta. Enquanto operador de portaria remota, qual é a melhor forma de tranquilizar um passageiro sobre a segurança de um elevador? Então vamos lá, na verdade, assim, e aí é uma das grandes vantagens da nossa relação aqui, né? Minha Portaria e Focus Lift, né? E aí tem um grande entendimento da sinergia que essas operações podem trazer. Essas operações funcionando em conjunto, bem afinada, bem organizada, ela pode trazer uma sinergia e um benefício muito grande para o usuário, né? Até porque você tem ali o acompanhamento em tempo real do time técnico para dar um parecer do tempo de atendimento, para dar um parecer do deslocamento, para dar um parecer sobre a liberação propriamente dita do técnico no próprio condomínio. Então, quando você tem uma operação de portaria remota alinhada com a operação de elevador, e a gente sabe, né, um condomínio sem elevador não tem sentido de ser, né? Hoje os condomínios só podem ser cada vez mais altos e só existem os condomínios aí no mundo afora porque nasceu um elevador. Se não tivesse elevador, o máximo que a gente viria era prédios de 2, 3, 4 andares e nada muito mais do que isso. Então, a operação integrada de portaria remota com elevador, ela traz esse grande benefício, que é a sinergia entre essas duas operações, que são cruciais para o funcionamento do condomínio. Quando chega um técnico fazer uma liberação rápida dele para fazer o suporte, a orientação do técnico com relação ao andar que o elevador está parado. E quando você implanta uma operação de portaria remota, é obrigatório que o sistema de interfonia do elevador esteja integrado com a operação de portaria remota, para que a gente possa falar com o passageiro a qualquer tempo, pelos interfones do elevador. Obviamente que o passageiro tem celular, muitas vezes, só que, como medida de segurança, a gente, de fato, não pode contar com o aparelho celular do passageiro, né? Até porque, enfim, muitas variáveis podem acontecer, está sem bateria, acabou a energia, está sem o sinal, né? Às vezes é comum você entrar no elevador e não tem sinal. Então, como que o passageiro orienta, ou como que o passageiro interage com o mundo externo quando ele está preso? Gritando, estou preso. Não é o melhor caminho, né? Então, você tem ali o interfone que você toca, cai na central, e aí a operação tem que ter uma atuação estrategicamente desenhada para garantir a tranquilização. Até porque muitas pessoas têm claustrofobia, né? Tem ali problemas e se sentem... Realmente, você está confinado no elevador 30 minutos, 10 minutos, sem poder entrar nem sair. Muitas vezes você está apertado, precisa ir no banheiro, está com alguma criança, e aí as pessoas ali ficam um pouco assustadas. A hora que você mantém um contato contínuo, conversando com aquela pessoa que está ali no elevador, você traz mais tranquilidade para essa pessoa. Então, o posicionamento adequado do operador de portaria remota é justamente manter o contato contínuo, constante, não abandonar ali o passageiro,
para que o passageiro se sinta mais tranquilizado com relação às dinâmicas que a equipe técnica está adotando, né? Porque imagina, você está preso no elevador, a empresa fala que você vai demorar 10 minutos. Passa 10 minutos, nada acontece. 20 minutos, nada acontece. 30 minutos, nada acontece. Você começa a ficar nervoso. Então, obviamente que essa integração da operação de portaria remota com o elevador é importante para você poder dar feedback. Numa situação como essa, o mais importante é você dar feedback e atualizar ali o morador diante de tudo o que está acontecendo ali na conduta. Espero ter respondido essa dúvida aqui, ter esclarecido a respeito desse tema. Bom, caminhando aqui para o término, pode falar. Se você me permitir, a Cecília, que é uma grande amiga lá do Paraná, lá de Curitiba, ela está dizendo aqui um fato interessante, né? Porque o Wagner trouxe a questão da multinacional, se somente a multinacional trabalha com elevador, ela está dizendo aqui, ó, aqui acabamos de migrar para uma empresa local, pois a empresa multinacional não estava nos atendendo como gostaria. Então, hoje, você tem essa diversidade, você tem, a própria Cecília está trazendo aí essa diferenciação, né, o Walter? Isso é bom, é lógico, importante. Ô, Wagner, desculpa, ô Marcelo, só para a gente ir caminhando aqui para o final da nossa live, uma pergunta do Wagner importante aqui, ó. Passageiro preso no elevador por falta de energia ou até por algum problema técnico, existe algum risco de queda ou de acabar o ar na cabine? Não. Como é que é isso? Então, vamos lá. Foi muito boa a pergunta do Wagner pelo seguinte: primeiro, a questão do ar. O elevador ele foi construído para que ele tenha uma renovação mínima do ar através da própria, independente se ele está funcionando o ventilador ou não. Então, essa questão da pessoa falar, eu estou com falta de ar, vou ficar sem ar no elevador, isso não existe. Isso é mais psicológico do que técnico. Ele tem realmente a renovação de ar. Então, não tem risco de acabar o ar na cabine. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a questão do risco de queda. O elevador, conforme eu falei no início, você que está nos assistindo aqui, começou a assistir agora, nessa live muito boa que o Walter nos trouxe aí, você pode, no início da live, a gente vai falar sobre isso, né? Sobre essa questão dos riscos. Então, existe risco de queda? Não. Não existe risco de queda. Inclusive, a pessoa que está dentro do elevador, ela está mais segura, Walter, do que o técnico que está indo resgatá-la. Porque o técnico vai ter que seguir vários critérios para que possa fazer o resgate seguro. Então, você que está no elevador, que você ficou preso, fique tranquilo, porque você está no local mais seguro, entendeu? Até o resgate. E nunca saia do elevador sem alguém dizer para você que está seguro, que você pode sair. Não siga uma pessoa, não, agora você pode sair porque abriu a porta. Não, se não tiver o técnico, se não tiver o bombeiro falando para você, agora você pode sair, não saia. Porque você tem que cuidar da sua integridade. Então, não há risco, o Wagner, né, de queda do elevador e também não há o risco de acabar o ar da cabine. Isso é um tema importante, né? Quer dizer, o elevador parou. Aí não, obviamente, no condomínio que tem portaria remota, mas vai lá o zelador ou um condomínio que tem porteiro presencial. Aí o cara vai lá, abre o elevador lá de qualquer jeito e fala assim, não, pode sair, vem para cá. Qual a recomendação diante disso aí, Marcelo? Não saia. Então, você que está nos assistindo, não saia. Se não for o técnico do elevador, se não for o bombeiro, não saia. Ah, mas você pode sair que está seguro. Não saia. Por quê? Você, principalmente, tem que preservar a sua vida. Então, principalmente se você estiver com a tua família, estiver com um filho pequeno. Então, não existe tempo. Às vezes, por conta de 1, 2, 3 minutos, você vai ter um acidente para o teu filho, para tua filha, que vai ter um problema para o resto da tua vida, entendeu? Que você vai ficar com aquela consciência pesada, porque você não seguiu o critério que nós estamos adotando aqui, que nós estamos avisando aqui. O meio de transporte mais seguro é o elevador e a cabine é o local mais seguro dentro do elevador. Então fique lá e só saia quando alguém de confiança, alguém que tecnicamente foi instruído para fazer isso, que é o técnico do elevador ou o bombeiro, fale para você sair. Puxa, obrigado, Marcelo. Realmente essa dica
É fundamental, porque a gente é leigo, né? Eu, como usuário de elevador, tô lá, abriu a porta, aí o zelador, pô, beleza, vou sair. E essa dica realmente é muito importante. Bom, caminhando aqui para o final, queria agradecer aqui a Sindicissa. Muito obrigado. Aproveito para parabenizar a empresa de portaria remota, minha portaria em São Paulo. Muito obrigado. A cá, pegando o gancho da Sindicissa, aproveito para parabenizar também a minha portaria, a melhor do Brasil. Obrigado. É isso aí, estamos trabalhando duro aqui. Queria só trazer um ponto importante aqui. O que te fez um cara assim com tantos anos de experiência como você, presidente da Biel, presidente do CCSP, já de vários anos de experiência no ramo de elevador, se tornar sócio da Focus Lift e empreitar nesse projeto junto com a gente, Marcelo? Traz aí para nossa audiência, o que te cativa para estar com a gente aqui na Focus Lift? São os diferenciais, né? Nós falamos agora da central de atendimento, né? Na central de monitoramento, principalmente, você tem uma central que faz interação. Nós acabamos de falar, isso não existe em nenhuma empresa elevadora. Você tem a central de monitoramento interagindo com o técnico em tempo real. Não existe isso. Em qualquer outra empresa, você vai ter a figura do zelador, a figura do síndico, fazendo essa interação. Então, isso para o usuário faz toda a diferença. Então, isso me chamou a atenção, a sinergia da central, juntamente com a questão do resgate, com a questão da manutenção. Outra coisa, a tecnologia que a minha portaria tem, toda a questão de internet, toda a questão de tecnologia me chamou a atenção de poder, em 2021, entrar nesse time. Que você tem toda essa sinergia, e aí me chamou a atenção que você consegue mitigar a possibilidade de acidente. Com essa interação de tecnologia, com essa interação de monitoramento, você diminui a possibilidade de acidente do elevador. Isso que foi o crucial que fez com que eu entrasse nesse projeto, Walter. Aí um grande diferencial, né? É garantir o monitoramento, não só o atendimento, obviamente, dos passageiros, como o monitoramento dos passageiros dentro desse equipamento. Bom, Marcelo, estamos aqui 8h03. Suas considerações finais, por favor, aqui para a gente encerrar a nossa live. Bom, primeiro eu queria agradecer aí o pessoal da minha portaria, na pessoa do Walter, está aqui dando a oportunidade para nós. Espero que você que esteja assistindo a live agora, ou que vá assistir posteriormente, compartilhe, porque aqui nós estamos tirando dúvidas pertinentes que pode, em algum momento, salvar vidas. A questão da compra do equipamento correto, a questão da manutenção correta, a questão de você escolher uma empresa correta, a questão que nós falamos agora da interação, da sinergia também correta. Então, eu fico muito feliz. E aí, Walter, eu te falo uma coisa que eu sempre coloquei na minha vida, é o legado. O legado, o que é? Se a gente, por conta dessa live, nós conseguimos salvar uma vida, e eu estou hoje como presidente da ABL, estou hoje como presidente do CCSP, porque eu tenho na minha mente isso. Se eu conseguir salvar uma vida por critério correto, pela segurança do elevador, por ter montado o elevador correto, eu já me considero feliz. Então, eu acho que o principal que a gente tem que trazer dessa live é o legado que nós estamos indo no mercado de elevadores, que pode sim ter... Existem empresas sérias, existem empresas corretas, o CCSP está aí para provar isso, a ABL está aí para provar que existem empresas sérias. Infelizmente, existem outras empresas que não são sérias. Nós vamos combater, por quê? Ou a empresa trabalha corretamente, ou nós vamos combater, por quê? Porque se eu souber que uma empresa não está trabalhando corretamente e eu deixar essa empresa trabalhar, eu posso ser classificado como negligente. E eu não vou ser classificado como negligente, independente da ABL, independente do CCSP. Eu, Marcelo Braga, engenheiro, eu quero ter o legado de poder contribuir para a diminuição dos acidentes, a exemplo do que tem aqui em São Paulo. O CCSP trabalhou muito para que a lei seja cumprida aqui em São Paulo. Né? Nós, para você ter ideia, há 20 anos atrás, nós doamos software, nós doamos computador para que essa realidade hoje em São Paulo fosse essa diminuição que teve dos acidentes. E nós gostaríamos
né, através da lei estadual, através do marco regulatório que nós queremos implantar a nível federal, que essa lei de São Paulo replique para o Brasil todo. Sabe por quê, Walter? Para diminuir a quantidade de acidentes e eu poder dormir sossegado, sabendo que eu, de alguma forma, ajudei a diminuir a possibilidade de um acidente fatal, porque é uma família que está envolvida, Walter. É isso. Marcelo, parabéns mais uma vez pela tua postura, parabéns pelas suas atitudes de assumir cada vez mais responsabilidades e compromissos com o objetivo de levar segurança nesse mercado que você conhece. Cara, fico muito feliz em ter você no nosso time como responsável da parte técnica aqui da Focus Lift, que é a nossa operação de elevadores. Tá legal? Bom, você que assistiu aqui nossa live, muito obrigado, uma boa noite. Espero que tenha aproveitado esse conteúdo. Compartilhe com os seus amigos, seus colegas. Pede para o pessoal seguir a gente aqui no Instagram, adamiaportaria.com. E no dia 11 de setembro, às 19 horas, eu vou trazer aqui o Marcelo Braga novamente para a gente estar falando o porquê que a Focus Lift pode te ajudar como uma empresa de manutenção de elevador, principalmente aqui na cidade de São Paulo, mas atendendo aí os nossos parceiros no Brasil inteiro. Tá legal? Mais uma vez, muito obrigado, tenha uma boa noite, espero ter aproveitado e segue o jogo, vamos que vamos. Obrigado, Marcelo. Até mais. Até mais, boa noite. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.